Bom dia, olha, eu vou responder essa pergunta e nem sou eu que recomendo, tá? São os mestres do yoga, os mestres antigos do yoga que recomendam. Para quem faz atividade física, você deve fazer a prática de yoga antes da atividade física, porque senão, porque se você faz ao contrário, você não vai ter um bom rendimento na prática, nem na prática da atividade física que você escolhe e nem no yoga, né? Então faz primeiro yoga, depois a outra atividade. Sim, é possível e eu já atendo assim, né? Muitas pessoas, a gente combina um horário e como que funciona? Funciona o seguinte, geralmente eu preciso de dois encontros, é como se fosse uma consulta e um retorno da pessoa, né? Preciso que a pessoa tenha disponibilidade para ter uns dois encontros, mais ou menos de 1h30 cada um, né? Onde a gente fica online. No primeiro encontro, eu converso com a pessoa, pego todas as informações da vida da pessoa, desde a hora que ela acorda até a hora que ela vai dormir, inclusive o que ela se alimenta. E depois, no segundo, que é o retorno, eu apresento o Dinacharya de forma individualizada, né? Como que seria a rotina legal para aquela pessoa e também a parte do que é sugerido para alimentação de acordo com a queixa que a pessoa trouxe. Para quem me acompanha no YouTube, viu que no último vídeo do Dinacharya eu lancei uma promoção, né, com um desconto de R$ 80 para as 5 primeiras pessoas que buscarem o atendimento. Tem o dia correto, é só você assistir o vídeo 14 do Dinacharya para você entender como é que vai funcionar essa promoção, tá bom? E se quiser agendar, é só marcar. Essa é uma questão muito interessante, porque eu imagino que você esteja me perguntando qual a diferença do Ashtanga Vinyasa Yoga para o Hatha Yoga. Porque muitas pessoas não sabem, mas existe o Ashtanga Yoga e o Ashtanga Vinyasa Yoga. Ashtanga Vinyasa Yoga é aquela série fixa criada por Patabi Joyce. Já o Ashtanga Yoga é completamente diferente, é a parte filosófica do yoga. São os 8 passos do yoga. Então, por exemplo, você pode praticar o Hatha Yoga praticando o Ashtanga Yoga, que são os 8 passos do yoga, o que vai te dar a base da filosofia. Já o Hatha Yoga é uma sequência, né, onde você trabalha todo o seu corpo físico, trabalhando Hatha, Sol, Lua, né, trabalhando o lado direito, o lado esquerdo, buscando a harmonização, buscando o equilíbrio do seu corpo energético, do seu corpo emocional, do seu corpo mental. A diferença entre o Ashtanga Vinyasa Yoga e o Hatha Yoga é que os dois podem seguir o Ashtanga Yoga, aliás, devem seguir o Ashtanga Yoga, mas o Ashtanga Vinyasa ele tem uma série fixa de posturas onde que você faz. Já o Hatha Yoga, cada dia o instrutor ou você vai escolhendo os asanas de acordo com o que você sente emocionalmente, né? As vertentes são muitas e eu teria que fazer um stories muito grande, né? Ficaria cansativo para falar sobre cada linha do yoga. Mas o que eu acho importante é a gente perceber, inclusive a aplicação do Ashtanga. É importante a gente entender e compreender que todas as vertentes, elas estão, né, quando estão seguindo os 8 passos, elas estão buscando o mesmo resultado, que é alcançar a iluminação. E é isso que faz com que seja. Eu estudei algumas vertentes, eu estudei algumas linhagens, me formei em algumas linhagens, mas o que mais se aproxima e que traz a minha base da minha espiritualidade, da forma como eu enxergo, é o Tantra, que é a principal. O que isso significa? O Tantra significa libertação da mente, né? Para quem segue a filosofia do Tantra, a gente acredita que nós somos divinos, que tudo é divino, né? E que a gente faz práticas para desenvolver ainda mais a nossa consciência. E uma coisa muito interessante do Tantra, e é o que faz, o que me dá essa paixão pelo Tantra, é a compreensão que não há necessidade de você negar o seu corpo físico. Existem muitas linhas, por exemplo, onde você só busca o espiritual, 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 espiritual. E no Tantra, o Tantra fala que vivenciar a matéria, vivenciar nesse mundo já é também trabalhar a sua espiritualidade. Sabe, você pode dançar, você pode se divertir e tudo isso também é espiritualidade. Comer alguma coisa gostosa, tomar um banho de mar, tudo isso é espiritualidade. Isso faz você se lembrar as coisas boas, os sorrisos que você dá, faz você se lembrar que não há erro, não precisa para desenvolver espiritualidade, você não precisa negar ah, que você está no planeta Terra, sabe? Você não precisa ter cara fechada, você não precisa ser fechado para ser levado a sério, ao contrário.
O Tantra ele nos diz que todos nós somos pequenas faíscas da consciência cósmica, ou seja, dentro de nós também há um Deus. E daí para mim faz todo sentido a saudação Namaskar ou a saudação Namastê. Né? Então, se a gente faz esse Deus feliz, né, a gente está fazendo Deus também feliz. E isso é o que mais me atrai no Tantra, é por isso que eu sigo essa filosofia. Também a importância do emocional, dos chakras, né? O Tantra ele fala muito sobre isso. Eis uma boa pergunta, e sim, as práticas de yoga podem ser feitas em qualquer horário do dia. Isso faz com que a gente não use como desculpa assim, hoje acordei tarde, não vou praticar, hoje eu tive um dia muito cheio, não vou praticar. Pode ser feito em qualquer horário do dia. Agora, quando a gente faz a prática de manhã cedinho, a gente passa o resto do dia com uma sensação de estar conectado, sabe? De felicidade, uma sensação de dever completo e a gente tem, sei lá, uma energia diferente, o dia parece que ele flui muito melhor. E de manhã também, quando você vai praticar, geralmente a sua mente está mais limpa, mais tranquila, é o horário que eu gosto. Sem contar que de manhã a gente pode praticar em jejum. Isso faz muito bem para os nossos órgãos e também para as nossas glândulas. Mas, ao mesmo tempo, à noite, você está com muita energia, você retira as tensões do dia, você está com o corpo mais flexível porque os músculos estão aquecidos. Então, qualquer horário que você praticar, você vai colher os benefícios da prática. Acabei de fazer bastante stories falando sobre Tantra e você pode voltar lá para ver. E tenho livros maravilhosos para indicar sobre isso, sim. E eu vou colocar no próximo stories alguns livros que eu indico sobre esse tema. Lembrando que a maioria desses livros você pode encontrar ele em PDF para download gratuito na internet. E também lembrando que existe muitas coisas, muita bobeirada publicada a respeito de Tantra, muita coisa que não vale a pena você parar para ler, tá? Tem muita coisa errada, tem muito assunto errado por aí. Isso é de acordo com a lua e não de acordo com o dia da semana. Então você pode praticar todos os dias e no dia do ápice da lua cheia e no dia do ápice da lua nova você não pratica asanas e pratica meditação. Eu que agradeço a presença de vocês no canal, né? Não teria graça nenhuma fazer essas aulas todas, que dá muito trabalho, se vocês não estivessem compartilhando essa energia comigo praticando. Uma coisa que eu gostaria de contar para vocês, o meu canal, desde ontem no YouTube, ele passou a ser monetizado. Eu ganhei a monetização. Essa é uma maneira, né, que todo mundo que está assistindo os meus vídeos ali, é uma forma que vocês têm de contribuir. Como é que faz para contribuir? Assiste as propagandas. Quando aparece uma propaganda no início, ao invés de você pular o anúncio, basta você assistir. Toda vez que você assiste propaganda, você acaba contribuindo comigo e eu fico muito feliz com isso. Minha sugestão é que você faça da forma como você sentir melhor. Agora, o mais indicado é depois da prática, porque os asanas, eles servem exatamente para ajudar você a se sentar com conforto e poder meditar por um período maior de tempo. Não. Apesar de serem movimentos muito parecidos com os asanas do yoga, eu imagino que quem criou até é, deve ter pesquisado, deve ser um estudioso do yoga também. Os exercícios são muito parecidos, mas as funções dos ritos tibetanos eu vejo mais como um rejuvenescimento do corpo. E o yoga está ligado mais à espiritualidade, à questão energética, à questão dos chakras. Eu vejo que é diferente. E são os exercícios para purificar o nosso corpo, seja o corpo físico, o corpo energético, emocional, o mental e até o espiritual. Sempre nas práticas de yoga eu coloco alguns exercícios que servem para purificação. Te agradeço, eu fico muito feliz e a ideia é exatamente essa, é espalhar amor, espalhar tranquilidade, espalhar paz, as coisas que o yoga pode nos trazer no dia a dia. Se não me engano, esse óleo, ele não é um óleo puro, é um óleo composto, e esses óleos compostos não são indicados não. Eu continuo indicando o gergelim. Se for usar o girassol, é melhor alguns orgânicos. Nunca parei para pensar nisso. Seriam sinônimos? Alegria e felicidade seriam a mesma coisa? Talvez não, né? Deu até vontade de buscar no Google qual a diferença entre alegria e felicidade, mas não teria nenhuma graça buscar pegar uma definição de internet, né? Então, pensando assim rapidamente, um assunto que eu nunca pensei na diferença entre alegria e felicidade, eu acho que a felicidade é algo que você constrói, né, ao longo de uma história. E a alegria é mais aquele do momento, sabe? No estado de humor mesmo, assim. A felicidade é algo mais interno, e a alegria como estado de humor. Por exemplo, eu posso ser uma pessoa feliz
mas tive uma perda, sei lá, alguém muito querido a mim morreu, por exemplo. Eu sou uma pessoa feliz, mas eu não estou alegre naquele momento. Eu acho que seria uma boa diferença assim, entre alegria e felicidade. Felicidade é aquilo que a gente constrói, e alegria é o nosso estado de humor. Eu posso estar mal-humorado em um determinado dia, mas mesmo assim ser uma pessoa feliz. Claro que tem a ver com o que precisa ser eliminado, né, vai ser retirado, mas também tem a ver com uma questão energética. Nós temos 5 pranas que circulam no nosso corpo, e nesse momento onde está acontecendo a menstruação, é que não se atrapalhe o fluxo natural de energia. E aí quando você faz a postura invertida no período menstrual, você altera um pouquinho essa circulação do prana dentro do corpo. É só por isso. Pode sim. Não só pode, como é bem aconselhável, né? Você faz uma prática de manhã, faz uma prática à noite, não tem problema não. O que eu não indico muito, até falo isso com os meus alunos, nos dias que eu vou dar 2 aulas seguidas, a pessoa faz uma aula e logo em seguida já quer fazer outra. Terminou uma aula agora, você já quer começar outra aula logo em seguida. Como é uma questão energética, não é só uma questão física, eu acho que é importante você terminou uma aula, vai elaborar isso que você está sentindo, vai elaborar, né, a maneira como você saiu daquela aula, para só depois você fazer outra aula. E aí, ou uma questão muito interessante da gente pensar também, você me perguntou, posso fazer 2 aulas de yoga por dia? Você pode praticar yoga 24 horas por dia. É importante lembrar que yoga é uma filosofia. Todos os exercícios que são chamados de backbends, que são aqueles exercícios onde a gente alonga o nosso corpo para trás. Ao contrário do que se parece, parece que a gente está trabalhando os músculos de trás. Está trabalhando com fortalecimento, mas a flexibilidade ela está acontecendo nos músculos da frente do corpo. Então as posturas como as posturas da roda, a postura da ponte, a postura da cobra, todas essas posturas elas são para alongar a parte anterior do corpo. Só para vocês aprenderem um pouquinho também, se você tem muita dificuldade em alongar a parte anterior, tem pouca flexibilidade na parte da frente, pode ser que você seja uma pessoa que está se fechando muito. Então comece a observar emocionalmente isso. Para o sistema nervoso, a gente fala que essas posturas que a gente alonga a parte anterior do corpo é como se a gente oferecesse um golezinho de café, que vai trazer energia. Já as partes que alongam, os exercícios que alongam a parte posterior do corpo, eles funcionam como um pequeno golezinho de chá, que vai trazer relaxamento. Então, quando alongamos a parte da frente, damos energia, quando alongamos a parte de trás, damos o relaxamento. Penso que é entender que realmente vai passar, que é uma fase que a gente está vivendo, e assim como tudo na natureza passa, essa fase também vai passar. Lembro de uma vez que eu tive a oportunidade de visitar a casa do Chico Xavier, e o filho dele me contou uma história. Acho que até essa história tem em algum dos livros sobre a vida dele, que ele estava num momento muito atordoado da vida, muito atordoado, e ele fez uma oração pedindo para que Nossa Senhora enviasse alguma mensagem para ele naquele momento. E aí, na hora que ele estava lá, né, canalizando, veio a mensagem de Nossa Senhora para ele, por uma cartinha, né? E a mensagem era 2 palavras: tudo passa. Ou seja, vai passar. A gente precisa ter calma, a gente precisa resguardar a nossa saúde, tomar alguns cuidados e ter a paciência. Assim como milhões de brasileiros, eu também estou sem trabalho nesse momento. Então, a forma como eu tenho de tentar contribuir de alguma maneira e de acreditar que vai passar é oferecendo para quem quiser as práticas de yoga de forma gratuita. Sim, pode fazer 24 horas. Eu acabei de responder essa mensagem no Stories lá atrás. É só voltar que você vai achar. É a mesma pergunta. Pode sim, pode usar com água e sal apenas. Nada de colocar óleos essenciais ou outras coisas lá dentro. É só água e sal. De maneira nenhuma coloque outra coisa. Pode usar quantas vezes precisar. Essa específica não, mas como o Ayurveda indica a fazer uma prática de atividade de manhã, que eu recomendo o yoga, dentro do yoga, a gente faz as conexões, as contrações. Então acaba que a gente pratica um pouquinho sim. Eu fico muito feliz com o feedback de vocês e saiba que essas práticas são gravadas com muito carinho. Pode sim, essa maneira como você dividiu está muito legal. Eu até respondi isso no Stories passado. O legal é você dar um intervalo entre uma prática e outra para você elaborar um pouquinho a sua energia, as emoções que você trabalha em uma aula, dar esse pequeno intervalo entre uma e outra. A escola de yoga online ela nasceu
do desejo, né, de levar o yoga para mais pessoas, em todos os cantos, né, onde a pessoa estiver, ela poder praticar. O estilo de yoga que eu faço, né, linha filosófica que eu sigo é o Tantra, e lá você vai ter práticas restaurativas, práticas de Hatha Yoga, práticas de Vinyasa também. E sim, tem uma sequência de evolução. Mas além dessa sequência de evolução, começa com as aulas mais tranquilas, que são as aulas guiadas, aquelas aulas onde eu gravo primeiro o áudio e depois eu repito tudo que o áudio está fazendo. Depois vem as aulas que eu chamo de ao vivo, onde eu vou falando e guiando, que é parecido com as que eu faço no YouTube. E depois ainda tem aulas onde eu levo alunos meus do estúdio para poder praticar, para você se sentir dentro do estúdio. E essas aulas são muito legais, são aulas muito fortes. Mas eu falo que a graduação, a evolução na prática, ela lá na escola, quando você tem acesso, você faz o download de um PDF que eu montei, que eu chamo de diário de prática. Então, terminou a aula, você vai lá e escreve, né? Tem uns lugares para você marcar X, para você ir preenchendo, e aí você vai fazendo um roteiro de como você se sente ao final de cada prática, para que depois você possa escolher. Então, quando você já fez as aulas, você quer repetir, ou aí você fala assim, hoje eu estou meio triste, estou angustiado. Você abre o seu diário e vê qual aula que foi boa para esse sentimento que você já teve antes. E a partir disso você vai podendo, né, escolher o tipo de prática que você quer fazer naquele dia, de acordo com a sua escolha. E além disso, como essa história do YouTube deu bastante certo agora na quarentena, a gente está adicionando aulas novas também lá na escola. Então, o nosso projeto é que tenha pelo menos uma aula nova, né, toda semana, e aulas teóricas também. Por exemplo, eu acabei de incluir lá uma aula teórica que conta sobre a história do yoga e também sobre o surgimento do Tantra. E essas aulas elas são exclusivas lá na escola, né? As aulas de lá também são gravadas em qualidade diferente, em áudio diferente, porque é gravado com uma equipe, né? Diferente dessa do YouTube, onde eu gravo tudo sozinho e edito sozinho. Óbvio que sim. A alimentação ayurvédica não significa que é uma alimentação vegetariana, não. Você vai montar, né, o Ayurveda de acordo com o que a pessoa segue. Você pode ser vegano, você pode ser vegetariano, você pode é a Diksha. Inclusive eu vou fazer outra em breve. E tem um podcast no meu canal do YouTube, que chama Hora Shanti. E eu conversei com a Suzana sobre a Diksha. Se você quiser conhecer mais, é só você ir lá no canal do YouTube para ouvir. Eu tenho acompanhamento do Bruno Magalhães e estou sentindo maior falta de treinar porque a academia está fechada, né? Então atualmente tem sido apenas yoga, né? E está faltando musculação. Eu penso que não. Eu penso que yoga tem um objetivo, a atividade aeróbica tem outro objetivo e a musculação tem outro objetivo. Tanto que eu pratico a musculação, porque fazendo a musculação, para minha rotina, né, para o meu dia a dia, eu dou muitas aulas de yoga e também tem as massagens que eu faço, isso requer muito do corpo. Então, quando eu faço musculação, eu fico bem disposto e me sinto mais forte também, né? Agora, se a sua dúvida é, dá para manter o corpo saudável, o corpo em forma, um corpo bem legal com a prática de yoga? Dá, se você for uma pessoa disciplinada, claro, na alimentação e na prática constante. Não adianta fazer só práticas também restaurativas, né, só práticas suaves, você tem que fazer uns vinyasas, você tem que fazer uns asanas que trabalham força também, porque dá para trabalhar. Eu conheço muitas pessoas que só praticam yoga, têm uma saúde e um corpo super legal. Assim como tudo na vida, flexibilidade também de qualquer parte do corpo é treino. Então existem muitos asanas que você pode praticar todos os dias para aumentar a flexibilidade. Lembrando que o tempo necessário que um músculo precisa para desenvolver a flexibilidade são 30 segundos. Então escolha alguns asanas que vão mexer ali no quadril, né, fazendo todos os movimentos do quadril, a flexão, a extensão, a abdução, a adução, a rotação interna, a rotação externa, a circundução. Você tem que pegar asanas que trabalham todos esses movimentos do quadril e fazer 2 vezes de 30 segundos, aí você vai ganhar a flexibilidade. Os asanas de equilíbrio, o que pode ajudar você a se manter ali na postura, é você manter o abdômen bem conectado, né, para manter a firmeza do corpo e ao mesmo tempo direcionar o seu olhar para um ponto fixo. Isso a gente chama de drishti. Isso vai ajudar. Tem o mesmo significado. Quando eu estava na Índia, em algumas localidades, por exemplo, quando você anda de metrô,
aí tem aquela caixinha de som. Então algumas localidades falavam Namaskar, parará, parará. Outras falavam Namastê, parará, parará, né? Então é o mesmo significado. É como você falar olá e como você falar oi. Não é o mesmo significado? Então não tem muita diferença, apesar que algumas pessoas falam que isso, meu amigo, da mesma maneira como musculação, por exemplo, onde a pessoa precisa ganhar músculo, a flexibilidade é a mesma coisa, é treino. E mesmo fazendo há muito tempo, a gente tem que ir treinando, né? Treinando e treinando, né? Sempre sem desistir. Acho que nós, enquanto homens, levamos uma pequena desvantagem, apesar que eu percebo que existe uma questão genética ali também, né? Que alguns homens têm bastante flexibilidade. Mas é treino que a gente tem que fazer mesmo, treinar a flexibilidade. Agora, o mais importante é a gente pensar na questão do que o yoga fala, né? Acolha os seus limites, sabe? Respeite seus limites, conheça seus limites, vá até onde dá, vá até onde é confortável. Porque não acontece nada. Se você tiver uma flexibilidade para trazer o seu pé aqui atrás do tornozelo, isso não vai te levar para a iluminação. Então vai devagar, faz o que você dá conta. E claro, você tem uma ideia de fazer asanas que exijam mais flexibilidade. Mas eu, enquanto instrutor, tem muitos asanas que eu não faço muito bem, exatamente por causa da flexibilidade. Mas não é por isso que eu vou desistir, entendeu? Para você chegar no que o yoga propõe, que é a ideia de iluminação, que é a ideia de você despertar a consciência. Obrigado, pode deixar que eu vou dar uma passada lá. Claro que sim, tem sequências que você pode fazer, né? O joelho está machucado, você protege o joelho e movimenta mesmo assim o quadril, o tornozelo e todo o restante do corpo que está aí, né, sem restrição de movimento. Lá no meu canal do YouTube eu postei uma aula de yoga na cabeça. Claro que sim, tem sequências que você pode fazer, né? O joelho está machucado, você protege o joelho e movimenta mesmo assim o quadril, o tornozelo e todo o restante do corpo que está aí, né, sem restrição de movimento. Lá no meu canal do YouTube eu postei uma aula de yoga na cadeira, uma sequência de yoga na cadeira. Você pode ir lá e fazer a aula. Eu acho que vai ser bem agradável. E lembre que o mais importante, você pode fazer pranayamas, você pode fazer meditação. Tem muita coisa que pode fazer, tá bom? Então não use isso para não fazer. De mão dupla. Você me agradece pelas aulas e eu agradeço pela sua presença. Não teria nenhum sentido se eu estivesse postando essas aulas sozinho para ninguém. Obrigado também pela sua presença que ilumina meu canal.